Graça e paz. Amém. Estava ouvindo os 21 tópicos que o pastor Marcos trouxe. E o último era ajudar as pessoas. E não tem algo mais importante dentro da obra de Deus do que se colocar à disposição em ajudar pessoas. Ajudar pessoas a vencer as suas mazelas, os seus problemas, as suas enfermidades. E com palavra vinda do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ajudar as pessoas a levantar a sua autoestima. Como o pastor Marcos pôde dizer ainda hoje, que a doença do século, a depressão, as pessoas estão tão para baixo, tão negativas, que é necessário que alguém que tenha fé chegue em volta dela, chegue próximo a ela e traga uma palavra de ânimo. Sempre que eu faço alguma viagem de avião, eu sou muito observador e eu gosto muito quando a aeromoça ela vai dizer como você deve se portar se algum acidente acontecer, se alguma depressão vier sobre aquela aeronave, e ela fala que vai cair máscaras do teto, e que você deve colocar primeiro em você o oxigênio, e depois que o seu oxigênio está restabelecido, aí você vai ajudar as demais pessoas. Hoje nós temos muita gente dentro da igreja que não colocaram a máscara em si mesmo de oxigênio. Estão doentes, mas estão querendo ajudar os outros. Exatamente porque pensam que ser obreiro, ser um pastor, ser um apóstolo é título. Não, não é título. Primeiro você deve buscar em Deus a cura. E eu ouvi testemunhos aqui hoje, de pessoa que era dependente há mais de 30, 40 anos. E eu lembro que no último dia do ano, quando eu chamei para fazermos a obra de Deus, eu disse, olha, a pessoa pode vir fumando, pode vir bebendo, mas não pode permanecer nem bebendo e nem fumando. Porque nesta igreja tem o Espírito de Deus. E ninguém se engane que possa fazer a obra de Deus, se não está apta, se não buscou a cura para si mesmo. Como vai levar cura para as outras pessoas? É muito importante ser obreiro, ser pastor, mas nós precisamos buscar cura para as nossas feridas, para os nossos traumas, para que nós possamos levar as pessoas a superar todo e qualquer problema. Então, dentro da obra de Deus, a palavra ajuda, ajudar ao necessitado. É claro que vamos receber pessoas que estão entrando nesse lugar com vícios, estão entrando nesse lugar com dependências, mas o Deus que tem neste lugar, o Espírito de Deus que habita aqui, é para libertar de toda a opressão maligna. Amém? Agora, se dentro do corpo de obreiros, há pessoas que ainda estão debaixo de vícios, debaixo de possessões demoníacas, como vai ajudar aquele que entrou aqui necessitado? Então, é necessário buscar o aconselhamento, é necessário perguntar, como eu faço para me livrar disso? Como eu me liberto? E não vestir uma capa de santidade e mostrar a santidade que ainda não tem, porque a santidade vem do Senhor. Amém? Jesus, Ele veio para fazer uma grande obra, e Ele disse que Ele veio fazer a obra do Pai. Ele não veio fazer a própria obra. Como nós não estamos aqui fazendo a obra da fonte de vida, não é importante saber o que a igreja quer de nós. O importante é saber o que Deus quer de nós. E o importante para a igreja é saber o que Deus quer da igreja. Então Jesus, Ele não veio fazer a obra dele. E para fazer a obra de Deus, é necessário de pessoas que venham nos ajudar. Por que nós estamos levantando obreiros? Porque os apóstolos, nos primeiros dias da igreja, após a crucificação de Jesus Cristo, por que eles levantaram discípulos? Porque precisamos de ajuda.
de pessoas que cuidam das coisas materiais, para que o pastor, o apóstolo, eles possam cuidar muito mais das coisas espirituais. Se os obreiros trabalharem ao lado do pastor, cuidando da ordem, cuidando da viúva, cuidando do necessitado, acolhendo aquele que entrou a este lugar, que tem necessidades, o pastor vai estar muito mais livre para pregar a palavra de Deus. E Jesus, ele começa a fazer a obra do Pai. E ele vai a uma praia pregar. Lucas capítulo 5, diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genazaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus vai numa praia e começa a aglomerar uma multidão muito grande. E ele, olhando os pescadores, ele viu que se aproximou 2 barcos, e aqueles pescadores desceram do barco e foram lavar as redes. Nada tinham pegado. Aí ele entra em um dos barcos e diz ao dono do barco: me leve um pouco para o alto mar. Por que ele precisava disso? Porque ele usava o vento para que a voz se propagasse. Ele tinha estratégias de pregar o evangelho. Se ele ficasse ali perto da multidão, o último não estaria ouvindo ele. Então ele pega o barco daquele pescador e vai mais adentro do mar, porque o vento levaria a sua voz e todos que estavam na praia ouviriam aquilo que ele estava ensinando. E ele pegou um barco emprestado. Ele precisou de um barco para pregar para aquela multidão. Ele precisou da ajuda de alguém. Ele precisou de um barco que estava lá, e ele sobe no barco, e diz aquele homem que tinha saído do barco. Simão poderia apenas dizer: olha, desce do meu barco, acabei de vir de lá de dentro, não vou voltar para lá mais. Mas, como aquele homem, ele emprestou o barco de bom grado. Quando acabou de falar, quando Jesus acabou o seu ensinamento, acabou a pregação, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança de novo a rede. Depois que ele tinha acabado de pregar, aquele homem tinha cedido o barco, tinha ajudado ele a trazer aquela mensagem. Ele disse para Simão: olha, Simão, faz o seguinte, pega o teu barco e volta de novo ao alto mar, e lança de novo a rede lá. E Simão disse: olha, eu sou um pescador, acabei de vir lá de dentro, você já me fez voltar para lá, sair, e agora você me diz para ir de novo. Mas como eu percebi que você é um homem sábio, como você tem muita sabedoria, e você está ensinando toda essa multidão, pela tua palavra, eu vou lá pescar. Pela sua palavra, eu vou voltar de novo. E Simão, então ele entra de novo no barco, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Muitas vezes nós perguntamos assim: por que fazer a obra de Deus? O que eu ganho fazendo a obra de Deus? Muitas pessoas não entendem. O que você ganha fazendo a obra de Deus? E Deus quer a ajuda de você.
Deus quer a ajuda de cada um que está aqui. Mas talvez você olhe para você e diz assim: não, mas eu sou incapaz. Como Simão naquela tarde, ele respondeu para Jesus: olha, eu estava lá dentro do mar e nada apanhei. Mas como ele tinha ouvido a voz de Jesus, como ele foi ajudar Jesus, Jesus dá a ele uma recompensa. Eu vou dizer para vocês, eu sou pastor há mais de 30 anos, já fui empresário, mas eu nunca vivi tão bem como eu vivo como pastor. Como empresário eu podia comprar um carro todos os meses, hoje eu não posso, não tenho. Mas eu nunca fui tão feliz como eu sou como pastor. Eu nunca recebi tanta bondade de Deus como sendo pastor. Então Simão, ele conheceu algo que ao ajudar a obra de Deus, eles foram recompensados. Aquilo que ele não conseguia, Jesus numa única palavra deu sobejo. Talvez algumas pessoas estão aqui e perguntam: por que eu vou à igreja? Por que eu vou ser um evangélico? Para ajudar Deus fazer a obra dele. Há muitas pessoas necessitadas, há muitas pessoas depressivas, há muitas pessoas com vontade de acabar com a sua vida, de dar um fim na sua vida. Mas se você faz a obra de Deus, se você é um ajudante de Deus, você tem a palavra de vida, você pode mudar a sua família, você pode mudar a região, você pode mudar a nação. Jesus, ele começa com alguns discípulos. Nós podemos perguntar assim: algumas poucas pessoas podem mudar o mundo? Jesus provou que sim. Os seus discípulos provaram que sim. Como a igreja de Cristo se tornou tão grande apenas com 12 homens, porque resolveram ajudar as demais pessoas. Mas antes de ajudar as demais pessoas, permitiram ser limpos, serem purificados e serem transformados. Só conseguiremos mudar a situação que nós estamos vendo no nosso país se você permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Se você não fizer a obra de Deus por vaidade, por ganância, se você não fizer a obra de Deus achando que a obra de Deus é o seu reino, não. Se você não fizer a obra de Deus achando que você ficará famoso, você não precisa de fama, você não precisa de dinheiro, você precisa da presença de Deus. E os discípulos, eles entenderam que se trabalhassem a favor de Jesus, aquilo que sozinho, aquilo que eles precisavam fazer, trabalharam a noite inteira e não conseguiram, mas por uma única palavra que Jesus deu a eles, eles encheram 2 barcos. Deus recompensa quem faz a sua obra. Deus recompensa vocês 3 que se empenharam. Eu conheço o pastor Marcos, eu nem fico muito perto dele, viu? Porque ele é rígido, né? Exigente. Mas ele é com ele assim também, né? Porque ele quer a obra de Deus bem feita. Ele quer a obra de Deus dando o melhor. E saiba que quando ele corrigiu vocês, não era para envergonhar vocês, mas era para fazer de vocês obreiros de valor, homens e mulheres de brio, pessoas que não seriam nunca recriminados. O povo, ele olha para nós. Semana passada eu estive aqui e eu preguei sobre exemplo, ser exemplo, e usei a minha vida como exemplo. Disse que eu não prego, faço o que eu mando, mas faço o que eu faço. Porque a obra de Deus
ela precisa ser feita de pessoas que ajudem a fazer. Não é com dinheiro, não é por conhecimento. Um jovem rico chega perto de Jesus e pergunta a ele: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: cumpra os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu faço. E Jesus, olhando para ele, diz assim: mas uma coisa te falta. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E aquele moço, então ele sai de perto de Jesus, triste, porque ele tinha muitos bens. E o coração dele estava nas coisas materiais. Se nós formos ajudar Jesus com o coração nas coisas materiais, quando eu vou ser reconhecido, o que eu vou ganhar, o que eu vou ter, você vai ficar triste. Mas se você seguir Jesus, entregando tudo o que você tem para a obra, para que seja feito. Eu olho para o Mateus, ainda estava vendo. Mateus foi, quando ele chegou à fonte de vida, era um menino ainda, muito pequeno. E eu vejo ele hoje, recebeu muitos dons de Deus. Mas ele não escondeu os dons. E ele está fazendo discípulos na área da música, na área do louvor. Eu tenho muito orgulho de você. Porque você aprendeu a servir. Aprendeu a ajudar. Aprendeu a trabalhar. Vejo ele sempre com o pastor Marcos. Andréia, pessoa que venceu. Que eu falei sobre o cigarro no final do ano, né? Mas você venceu. E eu creio que nunca mais você vai precisar disso. Janaína, que eu acompanhei quando o pastor Marcos falou assim: pega a tua bagagem e vai embora, né? Você não precisa, a igreja não precisa de você como obreira, não. E você voltou humildemente com seu marido, com sua família, e disse: nós precisamos de Deus. Eu preciso aprender a servir a Deus. Então vejo vocês três hoje sendo um exemplo para todos os outros obreiros, né? Seguir esses passos, vencer, conquistar. Então aquele jovem rico, ele sai muito triste de perto de Jesus, porque ele tinha tanto para ajudar a obra, mas ele não era capaz de ajudar a obra, porque as coisas que ele possuía era muito importante, mas só para ele. E as coisas são importantes quando nós conseguimos abençoar pessoas. Quando os dons que eu recebo de Deus, eu consigo passar para os meus discípulos. Quando os ensinamentos que eu recebi e aprendi, eu consigo passar para mais pessoas. Como vencer, como superar momentos difíceis da nossa vida. O pastor Marcos falou de depressão. Eu não sabia o que era depressão até um ano e pouco atrás. Eu não sabia como que uma pessoa de vida, uma pessoa forte, alegre, poderia se trancar num quarto e não querer sair mais daquele quarto. Até passar por aquilo. Então hoje eu sei que quando uma pessoa entra no estágio de depressão, ela precisa de abraço, ela precisa de uma palavra, e é isso que Deus nos deu. Quando uma pessoa cai na fraqueza de um vício, ela não precisa ser condenada, mas ela precisa ouvir que Deus é maior do que o vício, que Deus é maior do que a fraqueza, que Deus toma ela nas mãos e faz ela se levantar, tira ela do fundo do poço. Quando os apóstolos já não tinham mais Jesus juntamente com eles, mas tinham o Espírito Santo, e agora eles precisariam cuidar das viúvas. Crescia a igreja, e os apóstolos agora estavam sendo criticados, porque havia muitas viúvas
que não estavam sendo atendidas. Havia muitas pessoas que precisavam serem acolhidas pela igreja. Eu vejo a mesa aqui hoje pedindo alimento, porque algumas famílias estão precisando de alimento. E a igreja tem que usar, de ajudar, de dar numa cesta básica a um necessitado. E quem vai fazer esse trabalho? Os obreiros. Então, quando os discípulos eles começam a formar a igreja, e a igreja começa a ser criticada, livro de Atos capítulo 6, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosérito, Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram a mão, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número de discípulos, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Nós queremos o crescimento da igreja, e para o crescimento da igreja é necessário que obreiros, que discípulos venham nos ajudar. E vocês estão sendo convocados para ajudar os pastores dessa igreja hoje. E esta é a função: cuidar da obra, cuidar da viúva, cuidar dos necessitados, para que o pastor ele tenha mais tempo à oração e à pregação da palavra. É para isso que foram instituídos os obreiros. Os obreiros não é apenas para cantar, não é apenas para usar um uniforme, mas é para se empenhar, é para ajudar. E como Simão, quando emprestou o barco, apenas por uma palavra de bênção sobre vocês, vocês serão prosperados. O barco de vocês vai encher. Em lugares que vocês nunca conseguiram prosperidade, a palavra de Deus vai trazer prosperidade sobre vocês. Vocês creem nessa palavra? Amém?